Eram quase 2 da manhã quando saí da casa da minha melhor amiga, depois de uma noite de conversa, vinho e risadas, que se estendeu muito além do planejado. Eu tinha 23 anos, estava recém-formada em marketing, trabalhando em uma agência pequena que mal pagava as contas, mas prometia experiência valiosa, e dirigindo o carro velho que meu pai tinha me dado quando entrei na faculdade há 4 anos. Aquele Corsa 2010 prata não era muito. Os bancos tinham manchas que nenhuma limpeza resolvia. O ar-condicionado funcionava apenas no máximo ou não funcionava. E havia um barulho estranho no motor, que 3 mecânicos diferentes não conseguiram identificar. Mas era meu. Era liberdade. Era independência. Era a diferença entre ser adulta funcional e ter que depender de transporte público das 2 da manhã. Pelo menos era até aquela noite mudar completamente minha percepção sobre linhas que eu nunca imaginei cruzar. A rua estava vazia naquele horário. Apenas alguns postes de luz amarelada iluminando o caminho de volta para meu apartamento do outro lado da cidade, criando aquelas sombras longas e meio sinistras que sempre me faziam dirigir um pouco mais rápido que o necessário. Eu estava cansada daquele tipo bom de cansaço que vem de rir demais e falar sobre tudo e nada com sua pessoa favorita no mundo, usando o salto alto nude que minha amiga tinha insistido que ficava perfeito com o vestido azul marinho que eu tinha escolhido, e que agora estava me matando depois de horas em pé na cozinha dela, enquanto fazíamos aquela receita complicada de brownie que vimos no Instagram, e que definitivamente não ficou igual à foto. Apenas queria chegar em casa, tirar aqueles sapatos torturantes, remover a maquiagem que já devia estar meio borrada, e cair na cama para dormir até o alarme cruel me acordar 6 horas depois, para mais um dia na agência. A música tocava baixo no rádio, alguma playlist aleatória de indie folk, que tinha colocado sem prestar muita atenção, e eu estava naquele estado de piloto automático que acontece quando você dirige uma rota conhecida pela 1000ª vez. Sua mente vagando por pensamentos aleatórios sobre o projeto que tinha que entregar na segunda-feira. E se deveria ou não mandar mensagem para aquele cara do Tinder, que tinha combinado de sair, mas nunca marcava a data específica. Quando de repente vi as luzes piscando à frente, aquelas luzes azuis e vermelhas inconfundíveis que fazem o coração de qualquer motorista dar um sobressalto mesmo quando você está completamente dentro da lei. Diminuí a velocidade imediatamente, sentindo aquele frio na barriga que sempre acompanha encontros com autoridade, aquele medo irracional que parece estar programado em nosso DNA mesmo quando não fizemos absolutamente nada errado. Ou pelo menos era o que eu achava naquele momento, completamente esquecida de uma coisa crucial que estava prestes a descobrir da pior forma possível. Parei onde o policial indicava com a lanterna, colocando o carro em ponto morto e as mãos visíveis no volante como tinha aprendido que era o protocolo correto. Eram 2 policiais, um mais velho que devia ter seus 50 e poucos anos, baixo e atarracado com aquela barriga de cerveja mal escondida pelo uniforme, que estava lidando com outro carro alguns metros à frente, onde parecia estar aplicando o bafômetro em um motorista claramente alterado, que balançava de um lado para o outro, e um mais novo que vinha na minha direção, com passos medidos e confiantes, aquela lanterna potente apontada para baixo, iluminando o caminho dele. Mesmo na penumbra da madrugada iluminada apenas pelos faróis do meu carro, pelas luzes piscantes da viatura e pela lanterna que ele carregava, dava para ver que ele era impressionante de uma forma que fez meu cansaço sumir instantaneamente e algo mais alerta acordar dentro de mim. Alto, devia ter facilmente 1,90 m, com ombros largos que preenchiam completamente o uniforme azul escuro da polícia militar. Braços musculosos que esticavam levemente o tecido das mangas quando ele se movia. Pele morena que brilhava levemente sob a luz artificial, dando aquele tom dourado que fazia você saber que ele tinha aquela mistura de etnias que resulta nas pessoas mais bonitas que você já viu. Ele se inclinou na janela do motorista que abaixei rapidamente, trazendo com ele um cheiro de colônia masculina misturado com suor limpo de quem trabalhou a noite inteira, e nossos olhos se encontraram. Tinha um rosto que eu só poderia descrever como absolutamente masculino. Traços fortes e definidos. Mandíbula quadrada com uma barba por fazer que sugeria que o turno dele era longo. Nariz reto e proporcional. Lábios cheios que contrastavam interessantemente com toda aquela masculinidade angular e aqueles olhos escuros profundos que te analisavam com atenção profissional, mas não hostil.
Não com aquela agressividade que alguns policiais carregam como se todos fossem criminosos até prova em contrário, mas com uma intensidade quieta que era de alguma forma mais intimidadora por ser mais contida. "Boa noite", disse ele, e até a voz era perfeita. Grave e controlada, aquele tipo de voz que você sente no peito quando ela ressoa, profissional, mas não fria, com apenas um toque de cansaço que sugeria que ele também estava pronto para aquele turno acabar. "Documentos do veículo e sua habilitação, por favor." Sorri com aquele sorriso automático nervoso que damos para figuras de autoridade, tentando parecer confiante e cooperativa, e absolutamente não suspeita de nada, porque não tinha feito nada errado, certo? Dirigia sóbria, dentro do limite de velocidade. Cinto colocado, faróis funcionando. Não havia razão para nervosismo. E ainda assim meu coração estava acelerado, enquanto me inclinava para o lado do passageiro, para abrir o porta-luvas onde guardava os documentos do carro em uma pasta plástica azul que minha mãe tinha me dado, dizendo que eu precisava ser mais organizada com papéis importantes. Foi quando meu estômago afundou como se tivesse caído de um penhasco. Entre os documentos que puxei, manual do carro com páginas amareladas e dobradas, alguns comprovantes de seguro de anos anteriores que nunca tinha tirado dali, recibos aleatórios de manutenções antigas, aquela nota fiscal de quando tinha trocado os pneus há 2 anos, encontrei o documento do veículo, aquele papel oficial com o brasão do Detran, e percebi com um horror crescente que parecia petrificar meu sangue nas veias a data no canto superior direito. IPVA vencido. Não apenas vencido recentemente, não apenas algumas semanas de atraso que poderia tentar explicar como esquecimento temporário, mas 3 meses. 3 meses completos de atraso, o que significava multas acumuladas, juros, e pior, muito pior, possibilidade de apreensão do veículo. Como tinha esquecido aquilo? Como tinha deixado passar tanto tempo sem fazer o pagamento mais básico e essencial para manter o carro legal? Lembrei vagamente e com crescente pânico das notificações que tinha recebido e ignorado sistematicamente, das cartas oficiais que chegavam com aquele envelope intimidador do Detran que eu tinha jogado na pilha cada vez maior de coisas para lidar com quando tiver dinheiro. Do orçamento apertadíssimo que fazia eu adiar tudo que não fosse absolutamente urgente e imediato, priorizando aluguel e comida e a prestação do celular e o cartão de crédito que nunca parava de crescer. Minha mão tremeu visivelmente quando entreguei os documentos para ele, junto com minha carteira de habilitação, que pelo menos estava em dia porque aquela renovação tinha sido obrigatória e impossível de adiar. Tentei manter a compostura, tentei fazer aquela cara de tudo normal aqui, mas sabia que ele provavelmente via através de mim. Policiais são treinados para ler linguagem corporal, para detectar nervosismo, para saber quando alguém está escondendo algo. Ele pegou os documentos. "Obrigado", murmurou automaticamente, e começou a analisar, com aquela lanterna pequena mais potente que tinha na outra mão. Olhos percorrendo as informações, com a prática de quem fez aquilo 1000 vezes. Vi o momento exato em que ele percebeu o problema. As sobrancelhas grossas se franziram levemente. Ele aproximou o documento mais da luz para verificar a data novamente, como se não acreditasse no que estava vendo. Depois me olhou com uma expressão que era profissional e neutra, mas também levemente desapontada. Aquele olhar de sério, de novo, que sugeria que ele estava cansado de ver pessoas na mesma situação todas as noites. Pessoas que dirigiam com documentação atrasada ou irregular porque não podiam pagar ou porque simplesmente esqueciam no caos da vida moderna. "Senhorita", disse ele calmamente, mas com aquela firmeza que não admitia discussão. "Seu IPVA está atrasado. Significativamente atrasado. Estou vendo aqui que são 3 meses de atraso, o que coloca o veículo em situação irregular grave. A senhora está ciente de que isso significa multa pesada, acréscimo de juros e correção monetária, mais taxas administrativas e principalmente apreensão obrigatória do veículo, correto? O carro vai precisar ser guinchado para o pátio até que toda a dívida seja quitada e a documentação regularizada. Você vai precisar chamar alguém para te buscar daqui." Senti o pânico subir pela garganta como bile, aquela sensação física de medo que faz suas mãos ficarem geladas e seu estômago revirar e sua visão estreitar nas bordas. Apreensão, guincho, pátio do Detran.
Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça com o peso de uma sentença de morte. Sabia exatamente o que aquilo significava. Multas que facilmente ultrapassariam R$ 1.000 com todos os acréscimos. Taxa diária do pátio que aumentava a cada dia que o carro ficasse lá. Burocracia kafkiana para conseguir liberar o veículo mesmo depois de pagar tudo. E pior, muito pior. Sem carro, como chegaria ao trabalho amanhã quando tinha aquela apresentação importante para o cliente que a agência estava tentando conquistar há meses? Como faria as entregas de material gráfico que eram parte essencial do meu trabalho? Como manteria a aparência de que tinha minha vida minimamente sob controle quando na verdade estava constantemente a um passo de tudo desmoronar? Meu emprego já estava em terreno instável depois daquele erro no mês passado. Não podia me dar ao luxo de falhar de novo, de dar razões para me demitirem, quando eles estavam claramente procurando desculpa para cortar custos. Olhei para aquele policial, para aquele homem musculoso e bonito, que tinha todo o poder naquele momento, de literalmente destruir completamente, não apenas minha semana, mas potencialmente meu emprego, e por extensão, minha capacidade de pagar aluguel e todas as outras contas que dependiam de eu ter aquela renda mensal mínima. Estudei o rosto dele rapidamente, procurando por sinais, por abertura, por qualquer coisa que sugerisse que ele era o tipo de pessoa que poderia ser razoável, que poderia considerar circunstâncias, que poderia talvez, apenas talvez, ser convencido a deixar isso passar. Ele era jovem, provavelmente apenas alguns anos mais velho que eu, talvez 27 ou 28, o que teoricamente poderia significar mais flexibilidade, menos rigidez sobre regras. E havia aquele momento quando nossos olhos tinham se encontrado inicialmente. Aquela fração de segundo onde via algo além de profissionalismo. Aquele reconhecimento masculino básico de atração que acontece antes do cérebro racional ter chance de suprimir. Por favor, eu comecei, e ouvi o desespero real e nu na minha própria voz. Aquele tom agudo que vem quando você está verdadeiramente assustado e não tem energia para esconder. Eu sei que está atrasado. Eu sei que estraguei tudo completamente. Eu sei que não tenho desculpa boa. Mas por favor tem que ter alguma forma de resolver isso. Alguma maneira de não guinchar o carro. Inclinei-me levemente para a frente, mãos no volante apertando até os nós dos dedos ficarem brancos. E sim, conscientemente permitindo que o decote do meu vestido ficasse mais visível, usando cada ferramenta que tinha disponível porque a situação estava desesperada. Não posso perder o carro. Literalmente não posso. Preciso dele para trabalhar, para chegar ao trabalho, para fazer meu trabalho. Se for guinchado, eu não consigo pagar as taxas todas para tirar. Não agora, não com todas as outras contas. E se eu não tiver carro amanhã, vou perder meu emprego. Não estou exagerando ou sendo dramática. Eu realmente vou perder meu emprego. E se perder meu emprego, não consigo pagar aluguel. E então, deixei a frase morrer porque ele podia completar a cascata de desastres sozinho. Ele me olhou por um longo momento com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer nele. Aquela guerra interna entre o policial que tinha regras e juramentos e responsabilidades, e o homem que era claramente não insensível ao sofrimento humano genuíno e talvez, só talvez, não completamente imune ao fato de que eu era uma mulher jovem e atraente claramente em perigo real. Senhorita, disse ele finalmente, e ouvi genuína simpatia na voz, mas também firmeza profissional inabalável. Entendo sua situação. Acredite que entendo. Vejo isso toda noite. Pessoas em situações difíceis que cometeram erros ou simplesmente não conseguem acompanhar todas as obrigações que a vida moderna exige. Mas as regras são extremamente claras sobre isso. Não há margem de discrição ou interpretação. IPVA atrasado por mais de 2 meses resulta em apreensão obrigatória e mandatória do veículo. Não é escolha minha. Não é algo que eu possa decidir deixar passar ou não. É protocolo absoluto. Sinto muito genuinamente, mas vou precisar chamar o guincho agora e aplicar todas as multas correspondentes. Começou a levantar o rádio preso ao ombro do uniforme para fazer a chamada, e foi aí que algo dentro de mim quebrou completamente, ou talvez se libertou, ou talvez simplesmente reconheceu que tinha apenas uma carta para jogar e era agora ou nunca. Estendi a mão rápido e toquei o antebraço dele, sentindo o músculo duro sob o tecido do uniforme, sentindo o calor da pele dele através da manga. Ele pausou imediatamente,
surpreso pelo contato físico, e olhou para baixo para minha mão em seu braço, depois para meu rosto com aquela expressão interrogativa e levemente alarmada de alguém que está começando a suspeitar onde isso pode estar indo, mas não quer acreditar. Por favor, repeti, e dessa vez deixei minha voz ficar mais baixa, mais suave, mais sugestiva. Escuta, eu sei que você disse que não há margem de negociação dentro das regras oficiais. Mas e se houvesse uma forma não oficial de resolver isso? Uma forma que beneficie nós dois? Uma situação onde você consegue algo que quer e eu consigo manter meu carro e meu emprego? Mantive minha mão no braço dele, polegar fazendo pequenos movimentos circulares, que eram claramente não profissionais, claramente não acidentais, claramente comunicando exatamente o que eu estava sugerindo, sem ter que verbalizar explicitamente ainda. Vi a compreensão lenta aparecer no rosto dele, aqueles olhos escuros se arregalando levemente com choque e algo mais. Interesse, talvez. Ou pelo menos curiosidade sobre se eu estava realmente sugerindo o que ele achava que estava sugerindo. As sobrancelhas dele subiram. A mandíbula tensionou. E ele olhou rapidamente ao redor para verificar se o parceiro dele ainda estava ocupado metros à frente com um motorista bêbado. Se alguém poderia ouvir nossa conversa. Se estávamos realmente tendo esse momento surreal. A mão dele baixou o rádio sem completar a transmissão do pedido de guincho, o que tomei como sinal encorajador de que pelo menos ele não estava recusando imediatamente. Ele se inclinou mais próximo da janela, voz também baixando para aquele tom conspiratório e urgente. Senhorita, começou, e havia tanto choque quanto interesse lutando em sua voz. Preciso ter certeza que entendi corretamente o que a senhora está me sugerindo aqui. Porque se é o que estou pensando que é, preciso deixar extremamente claro que isso seria altamente inadequado, completamente contra regulamentos, violação de múltiplas regras departamentais, potencialmente ilegal dependendo de como fosse interpretado, e... Cortei-o no meio da listagem de objeções porque sabia que se deixasse ele racionalizar completamente, a janela de oportunidade fecharia. Eu sei que é inadequado, sussurrei intensamente, mantendo contato visual direto e inabalável daquele tipo, que é quase desconfortavelmente íntimo. Sei que você provavelmente nunca fez algo assim antes. Sei que vai contra seus princípios e seu juramento, e tudo que você representa com esse uniforme. Mas olha para mim. Realmente olha. Olhei para baixo brevemente, direcionando a atenção dele para o decote. Depois voltei para os olhos dele. Vê a situação que estou. Estou genuinamente desesperada aqui. Esse não é joguinho para mim. Não é manipulação casual. É sobrevivência real. E você, eu vi como me olhou quando se aproximou do carro. Não foi apenas olhar profissional de policial avaliando motorista. Foi homem olhando mulher. Vi interesse ali. Atração. Então talvez apenas por essa uma vez, apenas por essa madrugada única que ninguém mais nunca vai saber, possamos ajudar um ao outro. Você deixa eu ir sem guincho, sem multa, sem registro, e eu faço muito valer a pena. Garanto que você não vai se arrepender. Houve um longo silêncio tenso, onde ele apenas me estudou, e eu podia ver tão claramente a guerra interna acontecendo por trás daqueles olhos escuros bonitos. O policial honesto e dedicado e íntegro que ele claramente se esforçava para ser, lutando uma batalha desesperada contra o homem de 20 e tantos anos, que era claramente muito atraído e muito tentado por uma mulher bonita essencialmente oferecendo sexo, sem compromisso, sem consequências, em um momento onde ninguém jamais descobriria. Vi quando o homem começou a ganhar da autoridade policial, vi aquela rendição gradual acontecer, microexpressão por microexpressão. Ele passou a mão livre pelo rosto, gesto frustrado de alguém que está prestes a fazer algo que sabe ser errado, mas não consegue mais resistir. Isso começou. Voz rouca agora. Isso vai contra literalmente tudo que represento, tudo que jurei defender quando coloquei esse uniforme, todos os princípios que tento viver. Eu não sou esse tipo de policial. Nunca fui. 10 anos na corporação, nunca aceitei suborno, nunca deixei ninguém ir por razões pessoais. Nunca fiz nada nem remotamente próximo do que você está sugerindo. Mas mesmo dizendo aquilo,
Mesmo listando todas as razões morais e profissionais pelas quais deveria recusar, ele não estava se afastando. Não estava desligando a conversa. Não estava pegando o rádio de novo para chamar o guincho e encerrar aquilo. Estava hesitando, ponderando, considerando. E hesitação era abertura, era possibilidade, era chance. Então, talvez por uma noite, apenas por algumas horas nessa madrugada que já é surreal de qualquer jeito, sussurrei persuasivamente. Você possa esquecer o uniforme e o distintivo e as regras. Pode ser apenas um homem, não um policial. Apenas um homem que está atraído a uma mulher que está oferecendo algo que ambos querem. Inclinei-me ainda mais para frente, meus seios agora claramente visíveis, impossíveis de ignorar, vendo os olhos dele descerem involuntariamente apesar de seus melhores esforços para manter contato visual respeitoso, antes de voltarem para meu rosto com esforço visível. Você é muito atraente, extremamente. E eu estou aqui oferecendo, sem pressão, sem expectativas além dessa noite. Isso realmente não precisa ser complicado. Pode ser apenas 2 adultos aproveitando uma oportunidade única. Ele respirou fundo, aqueles ombros largos subindo e descendo, e eu sabia que o tinha fisgado. Sabia que ele ia ceder mesmo antes dele verbalizar. Olhou nervosamente por cima do ombro de novo, verificando que o parceiro ainda estava completamente absorto no teste de alcoolemia do outro motorista. Depois voltou toda a atenção para mim. Se considerarmos isso, disse devagar, cada palavra claramente difícil de formar, obviamente não pode ser aqui, não pode ser em público de forma alguma. Meu turno termina em exatamente 18 minutos. Há um motel 3 quarteirões ao sul daqui, lugar discreto chamado Encontros Noturnos. Você conhece? Assenti rápido. Coração agora acelerado por razões completamente diferentes do medo inicial, batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Encontra-me lá em meia hora exata, quarto 17. Vou chegar antes e garantir que está tudo certo. E só para ficar absolutamente claro, eu vou resolver isso aqui agora. Vou dizer ao meu parceiro que deixei você ir com advertência verbal severa sobre regularizar documentação imediatamente. Vou inventar que você me convenceu que situação financeira é temporária e tem família dependendo do carro e merece uma chance. Mas se você não aparecer naquele motel, se isso for algum tipo de joguinho, eu pessoalmente vou rastrear seu endereço através da documentação aqui. Vou até sua casa e vou garantir que não apenas esse carro seja apreendido, mas que você enfrente processo por tentativa de suborno de oficial público. Estamos absolutamente claros sobre isso? Cristalino, respondi, engolindo seco, metade excitada, metade aterrorizada com a realidade do que estava prestes a fazer. Estarei lá. Meia hora. Quarto 17. Prometo. Ele me estudou por mais alguns segundos, como se tentando determinar se podia confiar em mim. Então, finalmente concordou com um aceno breve e devolveu meus documentos. Nossos dedos se tocando brevemente na transferência. Aquela eletricidade física inegável saltando entre nós naquele contato mínimo. Agora dirige com cuidado, disse ele em voz mais alta e mais oficial, voltando ao tom profissional caso alguém estivesse ouvindo. Considere isso advertência única e final. Regularize toda a documentação imediatamente, ou próxima vez não haverá misericórdia. Deu 2 tapinhas no teto do meu carro em gesto de dispensa. Pode ir. Coloquei o carro em primeira com mãos tremendo tanto que quase errei a marcha. Dei tchau breve demais com a cabeça. E dirigi dali em velocidade cuidadosamente controlada porque a última coisa que precisava era dar razão para ele me parar de novo. Só quando dobrei a esquina e estava fora da vista da Blitz que permiti que o choque completo do que tinha acabado de fazer, do acordo que tinha acabado de negociar, me atingisse como uma onda. Tinha acabado de combinar de encontrar um policial em um motel para dormir com ele em troca de ele deixar passar uma irregularidade de trânsito. Tinha essencialmente concordado com prostituição, não exatamente porque não era troca direta de dinheiro, mas era definitivamente troca de favores sexuais por tratamento legal preferencial. Isso provavelmente tinha um nome legal oficial que envolveria palavras como suborno e corrupção e obstrução de justiça. E ainda assim, enquanto dirigia aqueles 3 quarteirões até o motel que ele tinha indicado,
Não era culpa ou horror que sentia primariamente. Era excitação. Era adrenalina. Era aquela vibração elétrica que vem de fazer algo completamente fora do seu caráter normal, algo proibido e transgressor e perigoso. O motel Encontros Noturnos era exatamente o tipo de estabelecimento que o nome sugeria. Fachada discreta pintada em marrom escuro e bege que se misturava propositalmente com os prédios comerciais ao redor. Letreiro neon meio queimado piscando irregularmente. Estacionamento nos fundos coberto por uma marquise que garantia que ninguém visse os carros das pessoas que entravam. Recepção minúscula com janela de vidro espelhado, onde você falava através de um intercomunicador e passava dinheiro por uma gaveta como se estivesse comprando drogas. Tudo projetado para maximizar anonimato e minimizar possibilidade de ser visto ou reconhecido. Tipo de lugar onde casados vinham trair, onde prostitutas traziam clientes, onde adolescentes perdiam virgindade porque não podiam fazer em casa. Tipo de lugar que eu nunca tinha imaginado entrar até exatamente aquele momento. Peguei a chave do quarto 17 de um recepcionista entediado na casa dos 50 que nem levantou os olhos de seu celular onde assistia a algum jogo de futebol, apenas pegou o dinheiro que dei, deslizou uma chave antiga de metal através da gaveta e murmurou: "Saída é ao meio-dia", antes de voltar completamente sua atenção para a tela. Encontrei o quarto facilmente. Era no térreo, última porta de um corredor externo mal iluminado, porta de madeira pesada pintada de verde musgo. Abri com a chave que pegou na fechadura na terceira tentativa, porque minhas mãos ainda tremiam. Entrei em um quarto que era exatamente o que esperava. Cama de casal com colcha floral, que já viu dias melhores, mas pelo menos parecia limpa. Mesinha de cabeceira com abajur de cúpula vermelha, que dava aquela luz baixa e avermelhada. Aparelho de ar-condicionado barulhento já ligado, mantendo temperatura gelada. Banheiro pequeno com box de vidro fosco. TV antiga presa na parede. E absolutamente nenhum item decorativo ou pessoal, porque aquele era lugar onde pessoas não vinham para admirar decoração. Me sentei na beirada da cama, que era mais firme do que parecia, minhas pernas balançando nervosamente, relógio mental contando cada segundo que passava até ele aparecer. Se ele aparecesse. Havia sempre possibilidade de que ele mudasse de ideia, de que o policial honesto nele vencesse de novo, de que eu ficasse ali esperando feito idiota enquanto ele simplesmente ia para casa e esquecia tudo. Mas exatamente 28 minutos depois de ter saído da Blitz, ouvi batida firme na porta. Não hesitante ou tímida, mas também não agressiva. Apenas 3 batidas rápidas que comunicavam presença. Levantei tão rápido que fiquei levemente tonta. Respirei fundo tentando acalmar meu coração, que voltou àquela velocidade frenética, e fui até a porta. Verifiquei pelo olho mágico minúsculo e distorcido. Era ele. Não estava mais com o colete tático ou o cinto de equipamentos pesado, apenas a camisa azul do uniforme e as calças pretas, parecendo de alguma forma mais humano e acessível, sem todo o equipamento militar que policiais carregam. Abri a porta e ele entrou rapidamente com um último olhar para o corredor vazio, fechando e trancando atrás de si, com movimentos eficientes que sugeria que não era a primeira vez dele em motel, não necessariamente em circunstâncias como essas, mas simplesmente que ele conhecia o protocolo de lugares discretos. Ficamos ali parados no pequeno espaço entre a porta e a cama, distância de talvez 1 metro entre nós, mas parecendo simultaneamente muito próximo e muito distante, apenas nos olhando. 2 estranhos que tinham concordado com algo insano e agora tinham que realmente seguir adiante. Sob a luz avermelhada do abajur, ele era ainda mais impressionante do que tinha sido na penumbra da rua. Pele morena lisa e impecável. Aqueles músculos que ficavam ainda mais óbvios, sem o equipamento todo encobrindo. Altura que fazia eu ter que olhar para cima mesmo usando o salto. E nos olhos dele havia aquela mistura de desejo óbvio e conflito moral que tornava tudo de alguma forma mais excitante, porque ele claramente sabia que estava errado, mas estava ali mesmo assim. "Eu nunca fiz nada assim antes", disse ele finalmente, voz baixa e tensa, mãos nos bolsos da calça como se não soubesse o que fazer com elas. "Preciso que você saiba disso. 10 anos na polícia militar. 10 anos fazendo tudo certinho, seguindo regras, sendo o policial que tento ensinar para os novatos. Nunca, nenhuma vez, aceitei qualquer tipo de suborno.
Nem um lanche grátis de padaria, nem desconto em posto de gasolina, nada. Nunca deixei ninguém ir por razões pessoais ou em troca de favores. Nunca cruzei essas linhas. Não sei, não faço ideia por que aceitei com você. Talvez porque viu que era real? Ofereci suavemente, dando um passo na direção dele, reduzindo aquele metro para meio metro. Meu desespero era genuíno. Não estava manipulando ou inventando drama. Realmente estou em situação terrível. E talvez porque percebi pela forma como me olhou que havia atração real ali. Química. Não apenas oportunismo. Dei mais um passo, agora próxima o suficiente para tocar se estendesse a mão. E talvez, porque às vezes todos nós merecemos fazer algo impulsivo e errado e excitante, que ninguém mais jamais vai saber. Estendi a mão e coloquei no peito dele, sentindo o coração batendo acelerado sob minha palma, sentindo os músculos peitorais duros sob a camisa, sentindo o calor corporal dele através do tecido. Nós dois sabemos por que estamos realmente aqui. Você quer algo. Eu preciso de algo. Adultos fazem trocas. Não precisa ser mais complicado que isso. A menos que você queira desistir. Ainda pode. Apenas diga, e eu vou embora. Aceito todo o prejuízo. E fingimos que essa conversa nunca aconteceu. Por um momento que pareceu eternidade, ele apenas ficou ali, olhos nos meus, claramente tendo aquela batalha interna final. Então as mãos dele saíram dos bolsos e foram para minha cintura, segurando firme, mas não agressivo. Aquele toque que era reivindicatório, mas também questionador, dando última chance para recuar. Não quero desistir, disse ele baixo, voz rouca de desejo mal contido. Deus, ou seja lá quem estiver ouvindo, me perdoe, mas não quero desistir. Quero você. Desde quando te vi pela janela daquele carro, desde quando se inclinou me mostrando... Ele não terminou a frase. Apenas me puxou contra ele, eliminando completamente o espaço que ainda restava. E nos beijamos. O beijo foi explosivo desde o primeiro instante. Não havia tempo nem interesse para construção gradual ou exploração tímida. Era urgência pura. Meses ou anos de tensão sendo liberados. Suas mãos me puxaram mais forte contra ele, enquanto as minhas subiram até o pescoço dele, e depois para o cabelo curto, dedos se enterrando nos fios, arranhando levemente o couro cabeludo, de forma que o fez gemer baixo dentro do beijo. Ele era forte de um jeito que era evidente em cada toque. Quando me levantou do chão com facilidade assustadora e sem esforço aparente, fazendo eu automaticamente enrolar as pernas ao redor da cintura dele, um som surpreso escapando da minha garganta que foi completamente abafado pela boca dele, que não se separava da minha. Podia sentir a excitação dele pressionada entre nós, evidência física impossível de ignorar de o quanto aquilo o afetava, e aquilo me fez sentir poderosa de forma estranha. Este homem, este policial, esta figura de autoridade estava completamente rendido, completamente sob efeito do desejo por mim. Ele me carregou até a cama daquele jeito, ainda beijando, e me deitou com uma mistura de urgência e cuidado surpreendente, que mostrava que, apesar da testosterona claramente em controle total, ele ainda tinha presença de mente para não ser brutalmente descuidado. O peso dele sobre mim, quando se deitou em cima, era delicioso e sufocante no melhor sentido. Aquela pressão que fazia eu me sentir pequena e protegida de formas que normalmente odiaria, porque valorizava a independência, mas naquele contexto era perfeitamente certa. As mãos dele começaram a explorar com intenção clara, descobrindo que o vestido que eu usava tinha zíper lateral escondido, trabalhando nele com dedos que eram surpreendentemente hábeis considerando o tamanho e a urgência, enquanto eu desabotoava a camisa do uniforme dele com menos coordenação, dedos tropeçando nos botões pequenos na pressa, até finalmente conseguir abrir e empurrar o tecido pelos ombros largos, revelando um torso que era... Deus, era escultura. Músculos definidos sem ser exagerado, tipo fisiculturista, aquele shape que vem de trabalho físico real e treino consistente não apenas estética, pele lisa e morena que minhas mãos exploraram vorazmente, traçando os músculos peitorais, descendo pelos abdominais que eram visíveis, mas não extremos. A roupa foi sendo removida com aquela pressa descoordenada, mas determinada de duas pessoas que querem desesperadamente estar nuas, mas ainda estão aprendendo os botões e zíperes e ganchos do corpo do outro.
Houve risos baixos quando minha calcinha enroscou no salto que eu ainda estava usando e ele teve que parar o que estava fazendo para delicadamente remover o sapato e então a calcinha. Houve gemidos quando pele finalmente tocou pele sem nenhuma barreira. E então estávamos ali, dois completos estranhos em um motel barato no meio da madrugada, nus e entrelaçados, sem nada entre nós, exceto o desejo cru e aquele acordo tácito e insano do que aquilo realmente representava. Ele explorou meu corpo com atenção concentrada, quase obsessiva, aquelas mãos grandes traçando linhas pela minha pele que me faziam estremecer e arquear involuntariamente. Descobriu que eu era especialmente sensível na curva interna dos seios e gastou tempo ali, boca e língua, e dentes gentis, fazendo eu soltar sons que eram vergonhosamente altos para o quarto fino de motel. Descobriu que quando ele mordia levemente a parte interna da minha coxa, eu praticamente saía da cama. Descobriu todos os lugares que me faziam reagir, memorizando cada um, construindo um mapa do meu prazer com dedicação quase científica. E quando sua boca finalmente foi para onde eu mais queria, onde eu estava literalmente implorando que ele fosse, pensei que ia desmaiar da intensidade, das sensações, da forma como ele claramente sabia exatamente o que fazer com língua e dedos, em combinação que tinha me tremendo e agarrando os lençóis em minutos. Quando finalmente não consegui aguentar mais sem tê-lo completamente, puxei ele de volta para cima, guiei-o para mim, e quando nos unimos, foi com aquela sensação de encaixe perfeito, que é rara e especial, e faz você questionar se há realmente algo como destino. Nos movemos juntos sem necessidade de direção verbal, corpos encontrando ritmo naturalmente como se tivéssemos feito aquilo centenas de vezes antes. Mudamos posições explorando diferentes ângulos. Ele por cima com meus tornozelos em seus ombros, eu por cima controlando ritmo e profundidade, de lado olhando um para o outro. Por trás com ele me puxando contra ele enquanto sussurrava palavras em meu ouvido que eram meio obscenas, meio adoração. E em cada posição era intenso, era conectado, era infinitamente melhor do que algo nascido de transação deveria ser. Quando finalmente ambos alcançamos aquele ponto de ruptura total onde tudo mais desaparece exceto sensação pura, foi quase simultâneo. Ele, segundos depois de mim, ambos tremendo e ofegantes e colapsando em uma pilha de membros entrelaçados, suados e completamente gastos. Ficamos assim por longos minutos em silêncio, apenas respirações se acalmando gradualmente, batimentos cardíacos lentamente retornando ao normal, realidade se infiltrando de volta aos poucos. Finalmente ele rolou para o lado para não me esmagar com o peso dele, mas manteve um braço sobre mim, como se ainda não estivesse pronto para a separação completa. Jesus Cristo, murmurou eventualmente, braço sobre os olhos, aquela risada sem humor. Acabei de violar literalmente todas as regras que existem, pessoais, profissionais, morais. Minha carreira inteira seria destruída se alguém algum dia descobrisse isso. Virei de lado para olhá-lo. Ninguém vai descobrir, prometi firmemente. Não conto. Você não conta. Fica completamente entre nós. Você sabe meu nome e meu endereço pelos documentos e eu nem sei seu nome. Nunca vamos nos ver de novo. Isso vira apenas memória que ambos levamos. Ele baixou o braço, virou a cabeça para me olhar. Tiago, disse ele. Meu nome é Tiago. Sorri. Obrigada, Tiago. Por tudo. Ele também sorriu. Pequeno, mas genuíno. Você está agradecendo por eu ter transado com você ou por deixar você ir sem multa? Ambos. Admiti. Definitivamente ambos. Eventualmente tivemos que sair daquela bolha e enfrentar que o mundo real ainda existia. Nos vestimos em silêncio, cada um processando, cada um já começando a colocar aquilo em caixas mentais. Quando estava pronta para ir, ele me parou na porta. Escreveu algo em um pedaço de papel que rasgou de um bloco que tinha na mochila. Meu número, disse colocando na minha mão. Caso você... Não sei. Caso precise de algo. Ou caso queira... falar. Sobre qualquer coisa. Olhei para o papel. É boa ideia nos vermos de novo? Provavelmente não, admitiu. Mas nada sobre essa noite foi boa ideia. E foi incrível mesmo assim. Fica com você. Dirigi para casa enquanto o sol começava a clarear o céu.
pensando que tinha acabado de ter provavelmente a experiência mais insana da minha vida. Paguei o IPVA 2 dias depois, mas o número dele ainda está na minha carteira. E 3 semanas depois, enviei mensagem. E ele respondeu. E talvez haja outra noite. Talvez muitas. Mas isso é outra história completamente.